rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e é o seguinte, uma chance. Isso mesmo, esta é a lista de hoje, o tema de hoje. Pilotos que só tiveram uma chance real de conquistar o título. Eu tô aqui de Jaquetovski porque, meu irmão, tá frio pra boneco, hein? Tá frio pra boneco. Acabei de gravar outro vídeo aqui só de camiseta, fiquei quase congelei. Mas enfim, caras que durante a sua carreira só tiveram um tiro, uma chance de ser campeão. Pode ter conseguido, pode não ter conseguido, falaremos deles hoje. A lista é longa, eu acho, né? Porque tem muito vídeo, cara, que assim, tá durando menos do que eu imaginava, cara, que eu tô errando de roteiro aqui, é brincadeira, cara, eu tô perdido. Dessa forma, sem mais enrolações, gente, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vou falar aqui dos critérios que não são assim tão curtos. Primeiramente, pode parecer simples o conceito de uma chance, mas para deixar mais estreito, vamos complicar as coisas, digamos assim. Bem, pilotos que só tiveram uma chance devido a um acidente fatal ou por conta de um acidente grave que encerrou a carreira não serão citados. Casos de Gilles Villeneuve e de Jean Pironi, por exemplo. Mike Hawthorne, que faleceu pouco tempo depois do seu título mundial, também não contará. Felipe Massa estará aqui, pois o acidente da mola não conta. Afinal, não sabemos os impactos reais, ele seguiu normalmente na categoria depois disso, e o próprio Massa diz que não afetou. Casos como os de Charles Leclerc não estarão aqui na lista, pois ele saiu da briga de 2022 muito cedo. Mal tínhamos chegado na metade da temporada, ele tava quase 3 vitórias do Verstappen, cara, assim, não tem condição aqui. Por isso vamos considerar, caras, que na reta final, ou em parte dela, tinha realmente uma chance de ser campeão. É muita regrinha, mas acho que vocês vão entender, então bora pra lista. Começamos a lista lá nos anos 50, que é uma parada assim, é uma festa, né? Um negócio inacreditável. É Peter Collins que teve sua única chance de título arruinada porque entregou o carro pro Fangio, que por sinal, o hiperfoco do Fangio roubar o carro dos outros, hein? É o Hawthorne que uma chance só ganhou o título, só que esses caras faleceram durante as carreiras, então não contam para a lista. Agora o Tony Brooks em 59, esse conta. O britânico Tony Brooks era um piloto da Vanwall nos anos 50, começando na Fórmula 1 em 56 e sendo terceiro colocado no campeonato de 58. Mas aquele não brigou pelo título, pois a batalha principal isolada era entre Stirling Moss e Mike Hawthorne. Só que em 59, agora correndo pela Ferrari, ele teve a oportunidade da vida. Ele vence os GPs da França e da Alemanha naquele ano e chega na última etapa em Sebring, só precisando vencer, com o Brabham e o Moss em terceiro ou pior para levar o título. E adivinha, ambos os pilotos abandonam. Gente, é a chance do Tony Brooks, irmão, aproveita essa chance. Mas ele só chega em terceiro, atrás das Coopers de Bruce McLaren e Maurice Trintignant, e perde o título. Porém, tá aí a chance dele, né? Vamos agora para o que é, na minha opinião, o pior campeão da história da Fórmula 1. Isso vai dar uma confusão. Mas Kevin, o Phil Hill ganhou 3 vezes as 24 horas de Le Mans. Isso é outra coisa, na Fórmula 1 ele foi uma desgraça. É o seguinte, o americano Phil Hill, além da temporada de 61, onde ele foi o campeão, mesmo correndo pela Ferrari por 5 anos seguidos, o máximo que ele fez foi ser quarto no campeonato, além do título que ele ganhou. Assim, é só isso. É só isso. Em 61, com uma Ferrari muito superior às demais, ele conquista o título mundial após seu rival e companheiro de equipe, Wolfgang von Trips, morrer no meio da briga pelo título. Depois ele não fez mais nada na Fórmula 1, aproveitou a sua oportunidade e botou o nome na história. Avançamos 13 anos no tempo para falar de uma figura carismática, pelo menos em aparência, né? Carlos Massa, o ratinho, rapaziada. Vamos aplaudir. Uma brincadeira. Falar sério aqui. Clay Regazzoni, o suíço. Um piloto muito bom que em seu primeiro ano na Fórmula 1, correndo pela Ferrari, foi terceiro no campeonato, mesmo fazendo só meia temporada. E aqui, evidentemente, ele não teve chance porque ele foi só meia temporada, né? Mas em 74, ano em que o Niki Lauda chega na equipe e mudaria a história da Ferrari naquela década, ele tem uma grandíssima chance de ser campeão. Grandíssima, ao ponto de chegar na última corrida empatado com o líder Emerson Fittipaldi. Basicamente ele só dependia de si, cara, só dele. O problema é que tinha o tal de Emerson Fittipaldi, que na hora do vamos ver, cara, não tinha como não. Regazzoni tem uma corrida muito difícil, com problemas desde o início, chega fora dos pontos em 11º, e o Fittipaldi chegando em quarto foi campeão mundial pela segunda vez e o primeiro da história da McLaren. O suíço, coitado, não teve mais outra chance de ser campeão. Ele teve um acidente grave que acabou com a sua carreira lá em Long Beach mais à frente, mas como ele tava lavadaço pela Ensign já em fim de carreira, então vou considerar ele aqui.
A gente falou do pior campeão da história tempo atrás, mas esse daqui não tá muito longe, hein? James Hunt, que deve a sua carreira ao filme Rush e aos fotógrafos da época. Mas ele era um baita piloto, mostrou isso pela Hesketh em 75, e em 76, após o Fittipaldi vazar pra Copersucar, ele foi para a McLaren. É verdade que no começo do ano não tava tão bem assim, com muitas oscilações, mas após o acidente grave do Niki Lauda em Nürburgring, e a quantidade de acidente grave nesse vídeo é sacanagem, cara, parece obituário. Hunt viu a oportunidade, cresceu na reta final, venceu 4 das 7 últimas corridas, e numa chuvarada em Fuji, com muito drama, conquistou o título após um terceiro lugar. É verdade que só foi campeão com o acidente do Lauda? É verdade, mas foi campeão. O problema é que depois ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso de 76, inclusive a carreira acabou bem rápido. Ficou mais 2 anos na McLaren, somente 3 vitórias no período, e se aposentou correndo pela pequena Wolff em 79. Mas é outro que aproveitou muito bem a sua chance. Vamos agora de dose dupla para uma das temporadas mais bizarras da história, 82. E vou falar aqui de novo de o acidente grave, eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. Didier Pironi se acidentou no quali em Hockenheim quando era o líder do campeonato, o que encerrou a sua carreira. E isso abriu caminho para outros pilotos, entre eles estavam Keck Rosberg e John Watson. O britânico era o mais provável a tomar essa liderança, pois no momento do acidente ele era o vice-líder a somente 9 pontos do Pironi, era uma vitória de distância. Mas o John Watson só foi pontuar em 2 das últimas 8 corridas da temporada, a penúltima e a última. Aí que Rosberg aproveitou isso, foi pódio na Alemanha, na Áustria e venceu na Suíça. Com muitas aspas mesmo, assim, Suíça, porque a corrida era na França. Aí com o 5º lugar em Vegas, já líder do campeonato, o finlandês conquistou o título mundial. O queijo Rosberg ainda fez uma boa temporada em 85 pela Williams, mas ali ele nunca foi um postulante ao título, mesmo sendo terceiro na tabela. Deram uma oportunidade apenas para ele, com um carro que não era nem de perto o melhor do grid, e ele aproveitou. Vamos para 85 com um dos candidatos a título mais aleatórios da história da Fórmula 1. Michele Alboreto. O que ele tá fazendo ali brigando pelo título? Alboreto sempre foi um cara apenas bom, mas que pilotou pela Ferrari por muito tempo. Mas a carreira nunca foi brilhante, nada do tipo. Só que em 85, meu irmão, ele começa a temporada voando. Nas 10 primeiras corridas, ele foi ao pódio em 8 delas, uma consistência assustadora, ainda mais pra época. Ele realmente viu a oportunidade e tava abraçando forte. Tava fazendo a temporada da vida para ganhar o título. O problema é que tinha o tal de Alain Prost brigando contra ele pelo título. E aí, bicho, tu quer derrotar o Prost na base da consistência? Não vai conseguir. O seu último pódio em 85 aconteceu na Áustria, a 10ª etapa, onde perdeu a ponta para o Prost na tabela. E depois não subiu mais ao pódio. Inclusive só pontuou em uma das últimas 6 corridas do ano. As outras 5 foram abandonos, todas quebras. E com esse azar, mesmo com ele estando na briga, perdeu o campeonato para Prost com facilidade. Mas até ali ele era o candidato real pelo título e deu ruim. E pelo nível que ele e a Ferrari tinham, essa oportunidade nunca mais apareceu. Outro piloto da Ferrari, mas que coisa, Ed Irvine, o mais inesperado da lista. Se no início da temporada de 99 você falasse que o Ed Irvine iria disputar o título e ficaria isso daqui de ser campeão, tu seria proibido de falar de Fórmula 1. Mas foi exatamente isso que aconteceu na temporada. A briga, na teoria, seria entre Mika Häkkinen e Michael Schumacher da Ferrari. Só que o alemão quebrou a perna em Silverstone. Ele saiu da briga e aí pareceu que seria um título fácil para o Häkkinen. Só que aí, que Ed Irvine, o segundo piloto, visto como um cara longe de ter talento de campeão, chamou a responsabilidade e foi brigar por esse título. Tinha vencido a abertura na Austrália, mas também venceu na Áustria, na Alemanha e na Malásia. Tava numa consistência incrível, errou pouquíssimo, enquanto a McLaren tinha problemas que nem louco e o Häkkinen era um baita de um pipoqueiro. Assim, Irvine chegou para a decisão em Suzuka, liderando o campeonato por 4 pontos. Sim, o Irvine era o líder. Isso simplesmente não é possível. Mas Häkkinen venceu, Irvine foi somente terceiro, e o norte-irlandês perdeu a chance de ser o cara que botaria fim ao jejum da Ferrari. E óbvio, para o cara que teve todas as suas vitórias da carreira em 99 e vazou para a Jaguar na temporada seguinte, a oportunidade nunca mais apareceu. Durante a era Schumacher, era difícil alguma equipe fora a Ferrari ganhar o título. Aconteceu do Alonso encerrar isso em 2005, mas antes de 2000 a 2004 era uma tarefa complicada. E em 2003, com várias tentativas da FIA para dar emoção ao campeonato, isso quase aconteceu. E envolveu um colombiano, Juan Pablo Montoya. Assim, o ano de 2003 foi o melhor daquela era Schumacher. Tínhamos um equilíbrio muito grande, Michael Schumacher sendo ameaçado por Williams e McLaren, e o Montoya na reta final era o seu principal rival, onde chegou faltando 3 corridas para o fim a somente um pontinho do alemão. Se o Montoya vencesse
vencesse o GP da Itália, ele seria o líder. Mas Schumacher venceu e a Indianápolis tudo foi pelos ares. Pois Montoya fez cagada, rodou o Rubinho, foi punido e perdeu a chance de título ali. Nisso, Kimi passou a ser o principal rival de Schumacher para a Suzuka. Depois o Montoya vai para a McLaren e tem um carro que era capaz de brigar pelo título, mas ele é destruído por Kimi Raikkonen. Ou seja, a única chance do colombiano foi em 2003. Essa dói bastante, mas tem que falar, né, cara? Pô, Felipe Massa. Assim, tu pode argumentar que em 2007 ele teve essa chance, mas como eu disse, ele teria que ter tido uma chance real na reta final. E na reta final, mais próximo que ele ficou foi 15 pontos do líder após o GP da Turquia. Fora que o próprio Raikkonen ganhar foi um milagre, agora imagina o Massa. E esses 15 pontos na época era tipo 37 pontos hoje. É coisa pra boneco numa reta final de campeonato. Em 2006 ele era segundo piloto e em 2009 ele não tinha carro. A única chance então foi 2008, mesmo que na minha opinião ele tenha pilotado melhor em 2007 e 2009. O rival era Lewis Hamilton, que estava numa temporada muito irregular, assim como o próprio Massa. O brasileiro chega a liderar o campeonato, mas tem azares tremendos como a quebra na Hungria que liderava e aquilo em Singapura. E pra deixar ainda mais cruel, o Hamilton passa o Glock na última curva da última volta da última corrida para tirar o título dele. Hoje o Massa tá aí na justiça para reivindicar algo de 2008, porque acho que é mais indenização do que o próprio título. Mas é isso, infelizmente ele só teve essa chance de ser campeão, só essa. Para finalizar, amigos, que pipocou legal, estou falando de você mesmo, Mark Webber, que em 2010, naquela temporada super equilibrada e bagunçada, eu diria, 5 pilotos estavam lutando pelo título: Vettel, Alonso, Hamilton, Button e Webber. Todos esses outros lutaram alguma outra vez pelo campeonato, seja antes ou depois. Já o Webber era a única, e ele tinha grandes chances de ser campeão, pois ali após as férias, Hamilton e Webber estavam liderando o campeonato, mas o inglês começou a pipocar e o australiano virava o líder isolado. E era assim até o GP da Coreia do Sul, quando ele bateu sozinho, o Alonso venceu e tomou ponto. E o Webber ainda fez aquele GP patético Abu Dhabi para coroar toda essa pipocada, né? Enfim, foi a única oportunidade que ele jogou no lixo, mesmo com chances altas. E essa foi a lista de pilotos que só tiveram uma chance, uma mísera chance de conquistar o título. Alguns conseguiram, outros não, mas é isso. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações para não perder nada, clique no gostei, que ajuda o nosso trabalho demais aqui. Além de espalhar o vídeo aí com a galera, né, e tal. Uma lista bem grande até, né? Uma lista bem grande, porque é bastante gente. E eu acho que faltou gente. E eu falei, esqueci de falar antes, mas se faltou, pode botar nos comentários à vontade, tá? Hype, se possível, também o vídeo. Na descrição tá o nosso Insta e TikTok. Os dois tem a mesma arroba, tá? A primeira fila é F1. Além do meu Twitter, KevNicolasPF1. E os outros canais que estão aqui embaixo, tá? Primeira fila, eu acredito que estamos aqui. É o Planeta Bola, Futebol Rainha, é o que pode é esse, é o que fute é esse. É isso, né? São canais pra dar e vender aqui que eu tenho, né? Aí aqui tem os membros, né? Membros aqui. Muito obrigado a todo mundo que é membro, tá? Muito obrigado. Se quiser virar aqui, seja membro. Se não quiser, pode ficar tranquilo, tá? Fica suave, não precisa. Se quiser, pô, muito obrigado. Mas, se não quiser, pode ficar tranquilo, tá? Sugestões aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado por assistir aqui. É nóis. Falou.